Saudamos os irmãos e aqueles que nos visitam com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Amém, irmãos? O texto diz assim, Marcos 2, verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-se, pegue a tua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, irmãos? Vamos assentar? A leitura foi um pouco extensa, mas era importante que nós pudéssemos ler toda essa narrativa, essa história. Resumindo a história, Jesus estava em Cafarnaum, estava em casa, e é importante nós sabermos que Jesus, ele fez Cafarnaum o lugar da sua morada. Jesus não estava passando por ali. Cafarnaum era o lugar da morada de Jesus, é onde Jesus escolheu para morar no seu ministério. E Jesus estava em Cafarnaum, e sabendo que ele estava em casa, uma multidão foi até a casa aonde Jesus estava, e Jesus estava ali pregando a palavra, estava trazendo o ensino da palavra. E diz o texto que uma grande multidão que ali estava, e havia 4 homens que conduziram até Jesus um paralítico. Esses homens não puderam entrar dentro da casa porque a multidão estava atrapalhando, a multidão estava impedindo. Esses homens fizeram o quê? Subiram até o telhado, puxaram o paralítico para cima, abriram ali no telhado um lugar que pudesse passar a cama, a maca do paralítico, desceu o paralítico diante de Jesus, e quando o paralítico chega diante de Jesus, Jesus fala assim: filho, perdoado está os teus pecados. E entre a multidão havia ali alguns doutores da lei, alguns fariseus que estavam ali propositalmente para acusar Jesus. Eles pensaram: quem é este que diz que perdoa pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus, entendendo o pensamento deles, respondeu àqueles homens: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse: a ti te digo, pega a tua cama, pega o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, e todos que estavam ali ficaram atônicos, nunca vimos tal coisa.
E nessa história nós vamos falar de alguns personagens aqui. Nós temos Jesus, nós temos a multidão, nós temos o paralítico, nós temos os 4 homens que conduziram o paralítico e nós temos os doutores da lei. Então nós vamos começar a falar de Jesus. Jesus, ele recebeu uma ordem de Deus para que viesse morrer pelos nossos pecados. Então, ele tinha um propósito de pregar a palavra, e ele estava ali pregando a palavra. E como que Jesus viu essa cena? Jesus não sabia do paralítico do lado de fora. Ele não estava vendo o paralítico ali. E é interessante que Jesus estava pregando, ensinando a palavra. Quando ele olha para cima, ele vê um movimento, o teto, o telhado está sendo aberto. E Jesus observa aquilo, olhando aqueles homens ali, descendo com aquele paralítico então para na frente de Jesus. Então, a primeira visão ali, a primeira cena que Jesus tem ali é ver um paralítico, o telhado se abrir, o paralítico descer. No segundo momento, Jesus olha para aquele homem ali, e Jesus vê o que aquele homem passava, não era algo simples. Quando a gente fala de um paralítico hoje, talvez nós pensamos em tanta tecnologia que pode ajudar. Naquela época não tinha nada, uma pessoa paralítica estava dependente, não podia viver mais, era algo muito complicado diante da família, diante da sociedade, dependia de alguém para tudo. Então aquele homem vivia numa dependência, e viver numa dependência muitas vezes traz a depressão, traz a angústia, traz a tristeza, traz a vontade de não querer viver mais. E aquele homem, o cenário daquele homem era um cenário de angústia, de tristeza. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus percebe isso. Porque a primeira fala de Jesus para aquele homem foi algo maravilhoso. Jesus olhou para aquele homem, os 4 homens que conduziram, colocaram diante de Jesus, e quando Jesus olha para aquele homem, a primeira coisa que Jesus fala é: filhos. É filho. Irmãos, isso é muito interessante nessa passagem. Por que que Jesus chamou ele de filho? Por que que Jesus não falou paralítico, mas falou filho? Irmãos, o propósito de Deus é salvar o homem, é que o homem seja filho dele. Esse é o propósito de Deus. Então, quando Jesus olha aquele homem, ele vê a necessidade, ele é angústia, e a primeira frase que Jesus fala é: os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, irmãos, Jesus vai no foco do problema. Mas pastor, o foco do problema não era a enfermidade, não. O que estava trazendo angústia para ele era o peso do pecado, era a vida que ele estava vivendo. Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. E era um cenário ali que parecia que Jesus estava fazendo o que Jesus estava falando o que qualquer um poderia falar. Qualquer um ali poderia dizer assim: teus pecados estão perdoados. E quem garantia tinha aquele homem ou aqueles que estavam em volta que realmente o pecado daquele paralítico estava perdoado? Como se poderia avaliar isso? Mas é interessante, irmãos, que o maior problema que o homem vive hoje, sabe qual é? É resistir ao pecado. A maior luta que o homem enfrenta hoje é o pecado. O pecado todos os dias bate à nossa porta e nós precisamos resistir ao pecado, porque o pecado é a morte, que conduz à morte, é um veneno. E não adianta aquele homem ser curado, mas a alma está enferma, a alma está morrendo. Jesus, ele não se preocupa com a enfermidade, ele vai no foco, o pecado, aquilo que atrapalha, aquilo que tira a comunhão, aquilo que impede. Teus pecados estão perdoados. Mas é interessante que Jesus, quando ele olha ao redor, Jesus conhecia que estavam ali uns doutores da lei, que estavam blasfemando no seu coração, questionando no seu coração, dizendo: como pode esse homem dizer que perdoa pecado, que só Deus tem poder para perdoar pecado? E era interessante, irmãos, que naquela época, qualquer pessoa que tivesse uma deficiência, que tivesse um problema, que fosse aleijado, que fosse leproso, que fosse qualquer coisa, a religião daquela época associava isso, sabe o quê? A um castigo.
é o preço do pecado. Associava a enfermidade ao pecado. E aqueles homens então achavam que, os doutores da lei achavam que aquele homem que estava na maca, ele era um pecador sim. Mas não, veja que interessante, como eles associavam que só poderia haver cura, isso os doutores da lei naquela época diziam, para alguém ser curado de uma enfermidade, tem que ser primeiro perdoado os pecados. Porque se não perdoar o pecado, não pode ser curado da enfermidade. Era a tradição, era aquele ensinamento que eles tinham. Jesus ele vai provocar o conhecimento dos fariseus. Ele vai provocar aqueles homens, ele fala, filho, perdoados estão os teus pecados. E eles indagam, quem é ele para perdoar pecado? E aí, irmãos, na autoridade, né, que Jesus tem, no poder que ele tem, ele vira para aquele paralítico e fala, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa maravilhosa isso, que coisa extraordinária isso. Aqueles homens ficaram atônitos, ficaram perplexos, mas como pode? E aí Jesus, então, é esse cenário que Jesus, ele contempla, que nós podemos falar de Jesus. O outro personagem ali é a multidão. Irmãos, nós vamos ver que quando nós falamos de multidão, normalmente nós estamos falando naquilo que impede de alguém chegar até Jesus. Foi assim com o cego de Jericó, foi assim com a mulher do fluxo do sangue, foi assim com outras passagens bíblicas, e aqui não é diferente. Eu quero que os irmãos parem para pensar, hoje numa sociedade que vivemos, uma pessoa educada, se chega uma pessoa com deficiência, com dificuldade, obrigado, irmão, para ir a um determinado lugar, normalmente a gente dá a vez, pode passar, pode ir, está tudo certo, não tem problema. E aqueles homens estavam ali conduzindo um paralítico, e a multidão não abriu o caminho. A multidão estava ali para atrapalhar. E nós já falamos aqui que multidão não tem identidade. Multidão, por que você está aí? Eles não sabem, muitos não sabiam, é Jesus, está pregando, Jesus não queria compromisso, era curioso. Então a multidão exerce esse papel aqui nessa passagem, um papel de fechar a porta, um papel de impedir que aquela pessoa tivesse acesso a Jesus, um papel de trazer para a dificuldade. Na multidão vai ter pessoas que estão ali por curiosidade, tem pessoas que estão ali procurando algo material, tem pessoas que estão ali para ouvir, tem pessoas que estão ali porque muita gente foi, eu também vou. A multidão estava ali se colocando nessa condição. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é a postura desses 4 homens, a atitude desses 4 homens. Irmãos, eu quero que os irmãos parem para pensar, a Bíblia não fala que esses 4 homens eram parentes do paralítico, ou que tinha algum grau de parentesco. Não fala. A Bíblia fala que era um paralítico conduzido por 4. Eu quero que você pare para pensar ali o que fez esses homens tomarem essa atitude de pegar o paralítico e levar até Jesus. O que fez esses homens fazerem isso? Então, irmãos, nós queremos falar aqui de algumas coisas que esses homens fizeram. A primeira coisa que nós podemos tirar do texto é que eles tiveram uma visão no sentido de que uma necessidade e quem pode sanar a necessidade. Eles tiveram esse entendimento. Nós temos aqui um paralítico, nós temos ali naquela casa Jesus de Nazaré. Nós temos aqui um homem que não anda, nós temos um ali que tem poder para curar. Então, olha que interessante, a visão que ele tem, o entendimento que ele tem, a fé que ele tem, ele fala, vamos conduzir esse homem até Jesus. Então é importante nós entender que aquele coxo, aquele paralítico, ele não poderia ir até Jesus sozinho, ele dependia de alguém. Talvez a família toda foi ver Jesus, foi ouvir Jesus, mas aquele paralítico ali ficou. Ele não tinha, ele dependia de ser levado até Jesus. Ele não tinha condição de ir andando. Aqueles homens então falam, nós vamos te levar até lá. Nós vamos te conduzir até lá. Por quê? Eles sabiam que Jesus era poderoso para curar aquele homem. Eles já ouviram falar que Jesus havia feito milagres. Eles já ouviram falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. Eles falaram, nós vamos levar lá, Jesus pode, só Jesus pode curar esse homem. E eles foram até lá.
E é interessante, irmãos, um aprendizado que nós temos aqui. Nós não temos poder para converter pessoas. Só Jesus tem poder para converter, só Jesus tem poder para curar, só Jesus tem poder para salvar. Mas nós, como igreja de Cristo, nós temos autoridade e poder, sabe para quê? Para levar essas pessoas a Cristo. É o papel da igreja, levar aqueles que não têm condição até a presença de Cristo. A igreja tem esse chamado. E é interessante, irmãos, que nós precisamos pedir a Deus, porque nós não podemos fazer milagre, mas nós podemos conduzir pessoas ao milagre. Nós precisamos pedir a Deus uma visão de olhar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão destruídos por este mundo. Nós precisamos pedir a Deus condição e autoridade e fé para conduzir essas pessoas a Cristo. Então, a primeira atitude daqueles homens foram ter uma visão. A necessidade está aqui, o paralítico está aqui, a cura está ali. A segunda atitude que eles tiveram foi determinação. Pode parecer algo que nós falamos assim, se nós lermos o verso 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Eles não podiam se aproximar de Jesus porque a multidão atrapalhava. Aqueles homens poderiam chegar para o paralítico e falar assim: olha, nós te trouxemos até aqui, tentamos, mas não dá para te levar lá dentro. A multidão está aí. Talvez o paralítico, ele tenha falado a mesma coisa, falou: não dá para ir, vocês estão vendo a multidão lá, não vai conseguir chegar lá. Então, eles tiveram determinação, e a determinação tem alguns aspectos aqui que eu quero chamar a atenção. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção era sobre o peso do paralítico. Eu não sei se os irmãos já cuidaram de alguém enfermo. A pessoa pode estar magrinha, mas quando perde o movimento, ela pesa, parece que pesa mais de 200 quilos. E a gente olha, 4 homens conduzindo um homem paralítico, eles tinham que ter determinação. Os 4, nós estamos juntos, pega aqui, pega ali, vamos levar. Então a primeira dificuldade deles foi o peso do paralítico, né? Como nós vamos carregá-lo, como é que vai ser feito? Eles tiveram determinação. A segunda dificuldade que eles enfrentaram foi a multidão, porque a multidão não abriu espaço. O verso 4 fala que era um impedimento, a multidão não deixou passar. E ali eles poderiam desanimar, eles poderiam desistir. Mas a terceira atitude e dificuldade que eles enfrentaram, eles não acharam lugar nenhum, nem mesmo junto à porta. A multidão fechava a porta. Então veja, eu quero passar por um paralítico na porta, já não é fácil. Já tem que ter uma logística ali, pega 2 aqui, vamos passar com ele na porta. A porta estava impedida de passar. E aí, irmãos, mesmo estando uma porta impedida, aqueles homens tiveram uma outra dificuldade, mas ao mesmo tempo eles tiveram criatividade. Vamos subir ao telhado. Então nós imaginamos apenas aqueles homens descendo do telhado. Não, mas eles tiveram que subir ao telhado. E não era simples também. E eles subiram ao telhado daquela casa. Aqui, irmãos, mostra o esforço que aqueles homens tiveram para poder ver aquele homem diante de Jesus. E às vezes, nós como igreja, nós estamos exercendo esse esforço de conduzir vidas até Jesus. Talvez na primeira multidão que você encontra, você fala: já fiz o que tinha que fazer, já orei o que tinha que orar, agora o problema é dele. E esse não é o chamado que nós temos. O chamado que Deus tem para com a sua igreja é que nós sejamos um instrumento para levar o necessitado a Cristo. E nós não podemos desistir. Então veja quantas dificuldades aqueles homens enfrentaram. O peso, a multidão, não tinha lugar nem mesmo a porta. Subiram no telhado, destelharam a casa e desceram o paralítico diante de Jesus. E aí, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o cristão precisa ter perseverança. Perseverança na oração, perseverança na evangelização, perseverança em ser um instrumento para conduzir vidas a Cristo.
A terceira atitude que eles tiveram foram criatividade. E olha que interessante isso. Quem imaginava que alguém ia destelhar uma casa para levar alguém necessitado diante de Jesus? Eles não se preocuparam com o dono da casa. Eles não se preocuparam com o problema que ia dar. Mas eles tinham um propósito. Aquele homem precisava estar diante de Jesus. Então eu quero chamar a atenção aqui que eles saíram de uma rotina, de algo natural, daquilo que parecia ser simples, aquilo que era lógico. Eles subiram no telhado, ou seja, eles mudaram o método de chegar até Jesus. Eles não usaram o método tradicional, pela porta, estando de frente. Não, esse aí vai descer do telhado. Eles mudaram o método, inovaram, foram ousados. E aí nós precisamos entender, irmãos, o que nós não podemos mudar é a palavra que é pregada. O que nós não podemos mudar é o ensino de Jesus. Agora, o método para levar até Jesus, Deus vai te dar graça, sabedoria, criatividade, para que você seja um instrumento na mão do Senhor. Cada público precisa de um palestrante, de alguém que vai falar, que conheça o público que está falando. Para evangelizar, é a mesma coisa. Nós não sabemos a necessidade do outro se você não conhecer, se você não está junto. Aqueles homens ali, eles tiveram esta oportunidade. A mensagem vai ser sempre a mesma, mas o método, as circunstâncias podem mudar. E esses homens aqui tiveram esta experiência. E a quarta atitude que eles tiveram, irmãos, foi exercitar a fé. Nós só vamos ver milagre na nossa vida se nós exercitarmos a fé. Às vezes eu falo que nós acreditamos numa notícia que está na rede social e não acreditamos na promessa que está na palavra. Nós acreditamos numa palavra que alguém nos dá e não acreditamos na autoridade da palavra de Deus, da promessa de Deus. Aqueles homens tiveram fé. A fé daqueles homens tocou o coração do Senhor. Olha que diz o verso 5. Jesus vendo a fé deles. Veja que aqueles homens foram conduzidos ali porque eles creram, ou seja, eles lembraram, há um necessitado e há quem pode curar, e eles creram nisso, eles lutaram por isso, eles esperavam uma cura, eles esperavam um milagre. Então, Jesus, a fé daqueles homens, diz a palavra de Deus que tocou Jesus, e quando tocou Jesus, Jesus vai e perdoa o pecado daqueles homens. Talvez aqui, irmãos, haja até uma certa decepção daqueles que conduziram aquele paralítico. Porque pare para pensar, tanto esforço, vocês estavam esperando uma cura física, tanto esforço que aqueles homens tiveram, e chega ali, eu imagino, irmãos, a cena daqueles homens olhando lá de cima, Jesus falando com ele, fala, perdoados estão os teus pecados, fala, tanto esforço para isso, nós vamos ter que levar ele de volta. Você para pensar nisso. Às vezes, nós estamos diante de um grande milagre, mas a fé pode fraquejar ali. Às vezes você está diante da tua bênção, mas às vezes o inimigo vem dizer assim, será que vai acontecer? Às vezes vem uma notícia para dizer assim, será que vai dar certo? Será que vai prosperar? Jesus, irmãos, é importante entender, o milagre, quem vai fazer não eram aqueles homens. Milagre quem faz é Jesus. É Jesus que tem poder para fazer o milagre. Nós somos cooperadores de Deus em conduzir as pessoas a Cristo. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a missão, é a nossa missão. É o chamado que nós temos. Nós precisamos ter fé, irmãos, e acreditar. Aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu parente, aquelas pessoas que você conhece que precisam de Jesus, talvez está esperando você conduzi-los diante de Jesus. E às vezes nós perdemos tempos e deixamos passar a oportunidade de trazer uma palavra, de consolar, de falar, de dizer da experiência que nós vivemos, de dizer, eu conheço um Deus que é poderoso, eu conheço um Deus que tudo pode, que nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive.
nós temos uma experiência de um Deus poderoso. E aqueles homens ali, irmãos, eles creram nisso. Eles entenderam, nós precisamos levar lá Jesus que vai curar. E aí, nós vamos para o quarto personagem agora, que é o paralítico. Primeira situação do paralítico, ele não podia fazer nada. Ele não poderia chegar em nenhum lugar nenhum se não fosse conduzido por alguém. Aquele homem estava com as pernas, com seus músculos, estavam com a coluna, estava tudo paralisado. Dependia completamente. Ele tinha atingido uma doença que só o cérebro funcionava. Ele já não tinha mais coordenação motora. Então ele era, podemos dizer que era um vivo morto. Ele já não tinha mais esperança para ele. Já não tinha mais motivo para viver. Talvez ele já era um peso para a família. Os amigos, por certo, já estavam distante dele. Por certo, ele já estava não vivendo apenas uma luta de saúde, mas uma luta espiritual. Talvez ele já tinha desejado a morte. Muitas coisas poderiam ter passado na situação daquele homem. Mas veja a importância do papel da igreja. Nós conhecemos pessoas assim, dependente de alguém levar a Cristo. E aquele homem recebeu uma grande bênção, porque quando ele chega diante de Jesus, ele recebe duas bênçãos: o pecado perdoado e a cura. E é interessante que, para quem chegou ali carregado, agora vai sair carregando a cama. Para quem chegou ali um morto vivo, agora sai um vivo louvando a Deus. Para quem chegou ali sem esperança, agora ele sai com a esperança de poder encontrar a família, de poder levar o sustento para a família, de poder voltar à sociedade. E eu quero dizer que só Jesus tem poder para fazer isso, irmãos. Só Jesus tem poder para transformar as situações, ainda que difíceis, ainda que não tenhamos condições e nem conseguimos vislumbrar aquilo que nós queremos. Às vezes nós olhamos uma necessidade e nós achamos que isso é impossível. Mas eu quero dizer que aos pés de Jesus, tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar do quinto personagem, os mestres da lei. É importante você saber que ali estava uma delegação de fariseus e escribas ali. Aqueles homens não foram com a multidão ali porque queriam ouvir a palavra de Jesus, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Não, eles estavam ali porque eles foram enviados de Jerusalém para investigar lá em Cafarnaum os assuntos, os ensinos de Jesus, para o acusarem. Então eles estavam ali com um propósito: nós temos que acusar ali. Era uma comissão preparada para acusar. É como se eles fossem os fiscais da religião, os farejadores de heresia. Eles estavam ali ouvindo Jesus, mas o seu coração não estava aberto. Eles estavam ali apenas para criticar. Tem muitos que ouvem a palavra de Deus e apenas a ouvem, mas não colocam em prática. Às vezes critica, às vezes põe um defeito, às vezes... E aqueles fariseus estavam ali para isso. E é interessante que a motivação deles não era ouvir a palavra, mas a motivação daqueles homens era achar alguma contradição do que Jesus ensinava. Mas aqueles homens tinham uma razão na teologia que eles estavam levando. Eles estavam no mesmo tempo certos e errados. Aonde eles estavam certos? Eles estavam certos quando eles diziam que só Deus tem poder para curar. Isso eles estavam certos. Eles tinham essa certeza. Mas aonde eles erraram? Eles negaram Jesus como Filho de Deus. E se Jesus é Filho de Deus, o Pai também deu a Ele poder para perdoar pecados. Então eles são confrontados com isso. E é interessante que naquele diálogo ali com Jesus, versos 6 até o 10, estavam ali sentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo, porque
profere estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, ele conhece isso, né? Jesus, ele percebe esse pensamento, o poder de Deus. Aí, os fariseus que estão falando aí. E é interessante, irmãos, como já falamos aqui, eles faziam uma associação de pecado e sofrimento. E para os fariseus, aquele homem estava ali porque havia pecado, ele merecia aquele estado. E para eles tinham que dizer o seguinte: para ele ser curado, ele tem que ter perdão de pecados. Por isso que Jesus diz assim: por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda? Jesus perguntou para os fariseus o que é mais fácil. Por certo, a provocação ali é: você vai dizer que é mais fácil, perdoados estão os teus pecados, porque não tem evidência, só ele vai saber. Mas aí Jesus dá uma outra palavra Aí Jesus diz o seguinte: então, estão perdoados os teus pecados, levanta, toma o teu leito e anda. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu sou eu sou o Filho do Homem, mas tenho o poder dado por Deus. Ele fala: o pecado deste homem está perdoado. E agora vocês vão saber: filho, pega o teu leito, levanta-te e vai para a tua casa. Não tinha mais argumento para aqueles homens tentarem dizer que ele não era o Cristo. Eles foram presos ali, eles foram pegos nas suas próprias crenças, que eles estavam defendendo perdão e cura, e que eles não conseguiam ver. Agora eles presenciaram, através das palavras de Jesus, do poder da palavra dele, perdão de pecado e cura de enfermidade. Aqueles homens ali foram então derrotados pela palavra de Deus. E o último aspecto que nós queremos falar: sempre que levamos alguém a Jesus, o extraordinário acontece. E nós precisamos ter esse entendimento. Não foi diferente com o paralítico ali em Marcos. Marcos, ele destaca no texto dele 3 coisas importantes ali. Ele fala que o paralítico foi cativo e voltou livre. Ou seja, quando nós levamos alguém diante de Jesus, nós estamos levando alguém que está preso pelo pecado, preso por este mundo, e será liberto por Jesus Cristo. Ele tem poder para isso. Nós estamos falando de alguém que vai ser carregado, mas depois da experiência de Cristo, ele é transformado, ele sai andando. Irmãos, imagina a cena: um homem que estava atrofiado na cama, agora ele sai levantado, os seus ossos foram para o lugar, seus músculos foram para o lugar, e ele levantou, ele tinha força para levantar, ele tinha força para pegar o seu leito, ele tinha força para ir para casa. Que coisa maravilhosa isso! O poder de Deus transforma a situação. Nós precisamos entender, irmãos, que buscar uma bênção na presença de Deus, talvez nós vamos conduzir alguém para dizer assim: Deus pode abrir uma porta de emprego para você, Deus pode curar você, Deus pode alcançar, você pode trazer vidas, dizendo que Deus pode tudo isso, e Deus pode mesmo. Nós não duvidamos do poder de Deus, mas o que nós precisamos entender, irmãos, que a maior bênção que o homem pode ter não é nada voltado para este mundo. Ainda que você precise de cura, ainda que você precise de algo material, de emprego, de tantas outras coisas, de tantas necessidades que temos. Mas não é o mais importante. O mais importante é encontrar Jesus e ouvir dele: filho, teus pecados estão perdoados. É você ouvir dele que o preço da salvação foi pago por ele. É você ouvir dele que você não é mais escravo do mundo, que você está liberto. É você ouvir dele algo maravilhoso: filho. Isso é importante. O paralítico chegou lá querendo a cura, mas ele recebeu 2 bênçãos: o perdão e a cura.
Talvez muitas pessoas procuram Cristo para algo material, mas primeiro Deus quer tratar o seu espiritual. Nós precisamos estar bem espirituais, para que Deus possa alcançar e suprir as necessidades. E é interessante que quando nós estamos mal espiritualmente, nada está bom para nós. Está dando tudo errado. Parece que as coisas não vão caminhar. Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, quando nós ouvimos filhos, quando nós temos uma intimidade com Ele, pode estar tudo da mesma forma. Mas nós temos força. Nós sentimos o poder de Deus. Nós sentimos a mão dele sobre a nossa vida. E ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mal algum vai nos acontecer. Porque nós temos o Senhor ali. Nós temos o Senhor cuidando. Quando Jesus operou aquele milagre, diz a palavra de Deus que no verso 12, ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Que todos disseram: nunca vimos tal coisa. E nós precisamos entender o que aconteceu com aquele povo ali. O Evangelho de Marcos, ele registra falando da admiração do povo. O Evangelho de Mateus diz que a multidão ficou possuída de temor. O Evangelho de Lucas diz que eles ficaram atônitos e possuídos de temor. Os 3 evangelhos que citam essa passagem falam que eles nunca viram tal coisa. A cidade de Cafarnaum, aonde Jesus escolheu para ficar, faz parte da profecia lá do profeta Isaías, que está registrada em Mateus capítulo 4, verso 13, que diz o seguinte: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar da região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: na terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que andavam na região da sombra da morte, raiou-lhe a luz. Então a profecia se cumpre. Jesus está em Cafarnaum, o povo estava em trevas, agora o povo viu uma luz. Jesus, a salvação dos homens. Mas é importante nós também entendermos que com tudo que aquela cidade presenciou, aquela região presenciou, eles ficaram maravilhados do milagre que Jesus fez. Eles ficaram: como pode isso? Nunca vimos tal coisa. Mas é interessante que nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Isso endurece o coração do homem. E é interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 23 e 24, diz assim: tu, Cafarnaum, onde Jesus estava, elevar-te-ás porventuras até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que palavra dura para Cafarnaum. O que Jesus está dizendo, o que está sendo dito aqui,
é que uma cidade que viu tantos milagres, uma cidade que Jesus optou em morar e ali muitas coisas aconteceram, uma cidade que o povo, ele responde, ele diz: nunca vimos nada igual. Mas foi da boca para fora. O que Jesus está dizendo para aquela cidade, que se os milagres que foram realizados em Cafarnaum fosse realizado em Sodoma, Sodoma não seria destruída. E ele fala ainda que naquele dia do julgamento, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. O que nós queremos dizer aqui para você nesta noite: não endureça o teu coração diante da palavra de Deus. Que nós possamos ser como esses 4 homens, instrumento para levar a Cristo, mas que nós não sejamos multidões, que nós não sejamos julgadores da lei, mas que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. A palavra, ela precisa ter efeito na nossa vida. O efeito não da boca para fora, mas um efeito no agir, no falar, no testemunhar. Porque a bênção do Senhor enriquece para aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam. O ensinamento de Jesus nessa passagem bíblica é extraordinário. É extraordinário. Que nós possamos nessa noite pedir a Deus que sejamos transformados, que sejamos um instrumento na mão dele para conduzir vidas à presença de Cristo. Que não sejamos meros ouvintes, porque quem se propõe a fazer isso, eu quero te dizer que milagres vocês vão ver, experiências veremos, experiências teremos. Deus nos chamou para anunciar Jesus Cristo, a sua palavra. Você tem esse chamado, que sejamos instrumentos na mão do Senhor. A igreja vai estar de pé. Santo és tu, Senhor. Eu não sou digno. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor. A dor que passou, meu Rei. Santo és tu, Senhor. Meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou.
que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, Santo és o pra teu te nome, Senhor. adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te Santo és tu, meu adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Aleluia.